Quem está no dia a dia do controle de qualidade sabe bem. Descrever uma falha num revestimento pode ser um baita desafio. O que é uma bolha pequena para um inspetor, de repente para outro já é moderada. E aí? Essa subjetividade toda acaba gerando incerteza, gerando problemas. É exatamente por isso que um padrão universal não é só importante, é indispensável. E essa é a grande questão, não é? Pensem só, no mercado que é totalmente globalizado, a consistência é tudo. A gente precisa de um jeito de comunicar a condição de uma pintura que não dependa de opinião pessoal ou de barreiras de idiola. Como é que se garante que todo mundo, mas todo mundo mesmo, esteja falando a mesma língua quando o assunto é qualidade? Bom, a resposta para isso é a norma ISO 4628-1. Pensem nela como se fosse o dicionário global para defeitos em pintura. Ela cria um sistema numérico bem claro, bem objetivo, para que qualquer inspetor em qualquer canto do mundo possa avaliar e relatar uma falha de um jeito consistente e que todo mundo entenda. Então, vamos mergulhar nisso. O coração da norma e o que a torna tão genial é a simplicidade. Tudo, absolutamente tudo, é classificado numa escala de 0 a 5. 0 significa que a superfície está perfeita, sem nenhuma alteração. 5? Bom, aí a degradação já está tão severa que nem faz mais sentido detalhar. É intuitivo, é lógico e, o mais importante de tudo, é padronizado. Para essa nossa análise, vamos seguir um roteiro bem prático. A gente começa com a preparação, depois vamos ver como avaliar aqueles defeitos pontuais e as mudanças uniformes, como registrar tudo direitinho, como lidar com os cenários mais complicados e, para fechar, um checklist rápido para levar a campo. Então, vamos lá. Primeiro passo prático. Uma boa avaliação, acreditem, começa bem antes de se olhar para a superfície. A preparação certa não é uma opção, ela é a base, é o alicerce para um resultado que seja realmente confiável. E olha, o ponto mais crítico dessa preparação é este aqui. A iluminação. A norma ISO 4628-1, ela não age sozinha. Ela faz referência direta à ISO 13076, que é quem dita as condições de luz. O que isso quer dizer na prática? Que ter a iluminação correta não é opcional. É uma exigência da norma para a avaliação ser válida. Sem a luz certa, o risco de avaliar os defeitos para mais ou para menos é enorme. O processo de inspeção visual em si tem duas etapas. A primeira é sempre a olho nu, com a visão normal, procurando por defeitos mais óbvios. Só e somente só, se um defeito for muito pequeno ou se pintar alguma dúvida, é que se deve pegar uma lupa com uma ampliação de até 10 vezes. A regra de ouro é: comece pelo simples. Certo. Agora vamos entrar no primeiro tipo de avaliação. Estamos falando aqui de defeitos distintos, sabe? Aqueles localizados como bolhas, crateras ou pontos de ferrugem. Para esses casos, a norma pede para a gente avaliar duas coisas: a quantidade de defeitos e o tamanho deles. Para classificar a quantidade ou a densidade desses defeitos, a gente usa essa escala da tabela 1. Ela vai de 0 para nenhum defeito até 5 para um padrão tão denso que os defeitos chegam quase a se tocar. O objetivo aqui é bem claro: transformar uma observação subjetiva tipo tem umas bolinhas, num dado numérico preciso, como quantidade 2. Depois da quantidade, a gente passa por tamanho médio desses defeitos. E o que é muito legal aqui são as medidas específicas. Uma classificação S2, por exemplo, não é pequeno. É um defeito com até 0,2 milímetros. Isso simplesmente acaba com qualquer ambiguidade. Não tem mais espaço para achismo. Ok, vamos mudar o foco um pouquinho. E se o problema não for um defeito isolado, mas sim uma mudança que afeta a superfície inteira? Tipo amarelamento, perda de brilho, calcinação? Nesses casos, a gente não avalia a quantidade e tamanho. A gente avalia a intensidade dessa mudança. E para isso temos esta escala aqui, a da tabela 3, que nos dá a classificação para a intensidade, de novo, de 0 a 5. Uma nota 1, por exemplo, é uma mudança tão sutil que tem que olhar com muita atenção para perceber. Já uma nota 5 é aquela alteração drástica que salta aos olhos na aparência do revestimento. Muito bem, as avaliações foram feitas, os números foram atribuídos, e agora? O próximo passo é pegar essas classificações e combinar tudo numa notação padronizada. Essa vai ser a língua oficial do nosso relatório de inspeção. Para os defeitos pontuais, a estrutura é essa aqui. Primeiro, a gente nomeia o tipo de defeito. Depois, vem o número da quantidade, seguido pela classificação do tamanho, que tem sempre um S na frente, de size do inglês. Vamos ver como isso funciona na prática, que fica mais fácil. Esse exemplo é perfeito para a gente entender. Quando se lê empolamento 2S2, isso é uma descrição completa e super precisa. Basicamente significa o seguinte: olha, eu observei empolamento.
A quantidade de bolhas é pouca, ou seja, classificação 2, e o tamanho delas é apenas visível a olho nu, classificação S2. É uma informação completa, que não deixa nenhuma margem para interpretação. Vamos ver mais um exemplo para fixar bem. Se um inspetor relata lá, descascamento 3S2, o que ele está comunicando? Que existe um número moderado de partículas descascados, que é a quantidade 3, e que essas partículas são bem pequenas, com até 0,2 milímetros, o tamanho S2. Simples, direto e universal. Ok, a teoria está clara, mas a gente sabe que o campo, o mundo real, raramente é um livro de regras perfeito. Então vamos falar de algumas situações mais complexas, aquelas que os inspetores encontram no dia a dia. Essa aqui é uma das perguntas mais comuns. O que fazer quando se encontra na mesma área bolhas pequenas, médias e até umas grandes? Qual tamanho a gente deve relatar? A norma é bem clara aqui. Ela nos orienta a focar no que é típico daquela área. Não se deve relatar o tamanho de uma única bolha gigante que apareceu isolada. Não. O correto é identificar o tamanho dos maiores defeitos que aparecem com frequência, aqueles que realmente representam a condição geral daquela superfície. E aqui vai uma dica importante. Se um projeto específico ou um cliente pedir uma avaliação ainda mais detalhada, a norma permite o uso de meios passos. Por exemplo, se a quantidade de defeitos está ali entre o poucos, que é 2, e o moderado, que é 3, pode-se, desde que isso seja combinado antes, registrar como 2,5. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo o que vimos até agora numa lista de verificação, um checklist bem prático e direto ao ponto. Pense nisso como um guia de bolso para uma avaliação impecável. O processo é bem simples, olha só. Sempre comece checando a luz. Depois, faça aquela primeira varredura visual, sem lupa. Decida se o que se vê é um defeito pontual ou uma mudança uniforme. Aí, é só aplicar as tabelas certas. Quantidade e tamanho para defeitos. Intensidade para mudanças. O resultado vai para o relatório no formato padrão. Anote qualquer detalhe extra que pareça importante e, claro, a data. Seguindo esses passos, não tem erro. No fim das contas, o grande objetivo da ISO 46281 é um só: consistência. Quando a gente transforma observações que eram subjetivas em dados numéricos padronizados, a gente garante que a qualidade seja medida e não apenas uma questão de opinião. E isso para a indústria global é fundamental. Portanto, essa norma não é só um documento técnico, ela é uma ferramenta, e uma ferramenta muito poderosa. A questão que fica agora é: onde essa ferramenta vai ser aplicada primeiro para trazer mais clareza e precisão para as avaliações? Com essa reflexão, a gente encerra a nossa análise de hoje.